Prestem o máximo de atenção. Vamos lá. Vamos falar agora do livro de Salmos, ok? O segundo aqui da ordem dos livros poéticos. Livro de Salmos. Introdução, gente. A nação judaica usa os Salmos tanto como um livro de orações, como um livro de cânticos. Então você pode pegar ali alguns salmos e simplesmente repetir eles diante de quem? Diante de Deus vai servir como uma oração. Né? Eu gosto muito do Salmo 139, né? Ó Deus, me sondas e me conheces, né? É Davi falando com quem? Com Deus, é algo extraordinário, é uma oração profunda, né? Bom, o nome hebraico para o livro de Salmos é Sefer Tehillim, que significa livro de louvores. Esse é um título apropriado, refere-se a um livro de cânticos, de orações profundamente associado ao culto, contendo 150 poemas destinados ao canto, à devoção pessoal ou usado em ajuntamentos solenes. As versões gregas levam os títulos psemoi e psaltérios, de onde tiramos nossos títulos salmos e saltério. Falam da grandeza de Deus, sua bondade, de seu poder, de sua justiça. Muitos dos salmos são preces e súplicas a Deus. Alguns contêm bons conselhos, indicando o caminho da verdadeira felicidade, através da virtude do cumprimento dos mandamentos de Deus. Deste modo, eles refletem todos os incidentes que podem ocorrer na vida, tanto ao indivíduo quanto da coletividade. Os salmos refletem tanto o caráter histórico como devocional. Muitos acontecimentos da história são apresentados, como a criação do homem, a aliança estabelecida com Abraão e seus descendentes, os sacerdócios de Melquisedeque, Isaque, Jacó, José, Moisés e Arão, a libertação do Egito e a herança cananeia, tudo isso são relatados aonde? Nos Salmos, né? Muitos outros exemplos poderiam ser citados. Por fim, os Salmos retratam a mais íntima expressão de dor, angústia, coragem, louvor e confiança em Deus. Eles representam o clamor de corações aflitos em busca do auxílio divino, a fim de aliviar o pranto amargo que muitas vezes a vida provoca, como bem expressou Meyer Pearman. Nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos, Deus fala ao homem. E nos Salmos, o homem fala a quem? A Deus. E é possível que nós encontremos salmos onde a gente possa, por exemplo, identificar um camarada vivendo um período de depressão. Gente, imagina! A gente pensa muitas das vezes na questão da depressão, da ansiedade, né, de certos transtornos emocionais, e a gente pensa, né, muitas das vezes como uma coisa, é o capeta, o diabo, mas a gente vê que essas questões, elas podem sim acometer pessoas que são de quem? De Deus, pessoas que são inspiradas por quem? Por Deus. Davi várias vezes vai falar de coisas que eram do quê? Da alma dele, minha alma está aflita. Ele vai falar de alguns momentos ali minha alma está profundamente deprimida. Ele fala disso, gente. Ele expressa quadros de depressão, mesmo sendo um homem inspirado por quem? Por Deus. Né? Então os salmos têm essa questão. E uma característica, conforme diz Meyer Pearman, é que o homem fala a quem? A Deus, não é? Olha que tremendo. Deus fala acerca do homem nos livros históricos, Deus fala ao homem nos livros proféticos e nos salmos o homem fala a quem? A Deus. Olha que coisa extraordinária, é lindo isso, né? Bom, quem são os autores dos salmos, gente? Os próprios títulos dos salmos, em sua maioria, indicam sua autoria. Eu ia fazer uma pergunta, qual é o seu salmo favorito? Todos nós temos um favorito, né? Eu citei o meu, Salmo 139, e você, qual seria o seu? Tem algum favorito? 46. Salmo 46, né? Como é que é o Salmo? Como é que é? Me lembra aí. Ô Jesus, socorro bem presente na angústia, né? Exatamente. Alguém mais? 125. Salmo 125, os que confiam no Senhor, é esse? Com monte de Sião, não é isso? Ok. E o seu? 70. Salmo 70. Esperei com paciência do Senhor. Continua esperando, irmã. Deus vai trazer a bênção. Cada um tem o seu. E o seu, Sami? Apressa-te, é verdade. Confundi com o Salmo 40. É 70. É apressa-te, ó Deus, em socorrer. E o seu, meu Deus do céu. E o seu, Emily? Emily é todos, né? Emily é todos. Vamos lá. Os próprios títulos dos salmos e sua maioria indicam sua autoria. E detalhe, né? Cada salmo revela as personalidades, né? Olha aí. Aí, tá vendo aí? Vamos lá. Dos 150 salmos, então, diversos são anônimos. Dos 116 restantes, 100 indicam o autor, e destes 173 são atribuídos ao rei
Davi, poeta e cantor de Israel. Outros autores mencionados são Moisés, que é o Salmo 90, Salomão, Salmo 72 e Salmo 127, Asaf, que é o Salmo 50, o 73 e 83. Irmãos, outro salmo preferido meu, eu até dei uma palavra esses dias sobre ele, que é o Salmo 73. Salmo de Asaf, quando Asaf diz que teve inveja de quem? Dos ímpios, sabe? Esse conflito que a gente vive de ficar olhando para a prosperidade, por que que o ímpio prospera, eu não prospero, por que que ela consegue, eu não consigo, eu sirvo a Deus, e comigo não acontece o que está acontecendo. Isso é muito bacana no Salmo 73, né? Bom, Emã também é citado ali, tem o seu Salmo 88, Etan, Salmo 89, e os filhos de Coré, Salmos 42, 44, a 49, 84, 85 e 87. O Saltério foi completado na história israelita na época pós-exílio, abrangendo uma variedade de temas, inclusive revelações concernentes a Deus, a criação, a raça humana, ao pecado, ao mal, à justiça, à santidade, à adoração, ao louvor e ao juízo. Temas que são desenvolvidos ali no Salmo, gente. Louvores a quem? A Deus. Esse é o tema, né? Os salmos são cânticos de louvor a Deus como sublime criador, sustentador e redentor. O louvor consiste em reconhecer, apreciar e expressar a grandeza de Deus. Foi organizado em 5 livros, delimitados por uma fórmula conclusiva em correspondência com os 5 livros do Pentateuco. Né? Então, estão essas partes, né? Assim sendo, os salmos refletem um culto, a vida devocional e o sentimento religioso da nação de Israel. Isso tudo é muito importante, é muito interessante. Irmãos, o Salmo 18, se não me engano, ele é um salmo que fala de uma adoração profunda a quem? A Deus. Né? Tem uma intensidade tremenda ali, e não só fala ali de uma intensidade, mas da forma que Davi recebe a revelação de quem? De Deus para falar aquele salmo. Lembrando que os salmos, ele também tem um conteúdo messiânico. Né? Por exemplo, Salmo 22, se eu não me engano, é o salmo que fala que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E isso é lembrado lá no Novo Testamento, quando na ocasião daquele processo da crucificação de Jesus, os guardas não quebram os ossos de Jesus, e é lembrado que estava escrito aonde? Nos Salmos. Então, nos Salmos foram reveladas algumas coisas acerca do Messias. Olha que tremendo isso, né? Bom, os títulos dos Salmos, gente, os títulos são indicadores da natureza literária de cada salmo. Eu poderia dizer não título, mas tema, né? Poderíamos dizer tema, cada tema de cada salmo. Alguns títulos ou temas se referem ao uso litúrgico dos salmos a serem cantados em certas ocasiões. Há títulos descritivos de característica poética. Por exemplo, 57 salmos são chamados de Mizimó, né, que se refere à música que deve ser cantada acompanhada de instrumentos de cordas. Outros são chamados de Shir, que cântico de qualquer qualidade ou espécie, que ocorre 30 vezes. Outros são Maskil, né, um cântico de especial qualidade, ocorre em 13 salmos, podendo significar vários tipos de cânticos, meditativos, didáticos, por aí vai, como o Salmo 32. O Mictã, né, o Mictã, salmo com ideia de lamentação pessoal, como é o Salmo 16, o 56 ao 60. O Shigayon, que só ocorre uma vez, que é o Salmo 7. O Tefilá, que significa oração, Salmo 17, Salmo 86, 90, 102, 142. E o Tehilá, que ocorre somente uma vez, que é o Salmo 145, que significa louvor, né? E tem também os salmos que indicam a direção musical, que foram claramente compostos para ser uma canção, e inclusive apresentam a sua direção musical. Aqui, ó, o Lamtshash é a palavra que vem ao título de 55 salmos. A Vulgata traduz infinem, é a versão Almeida para o cantor mor, ou ao mestre de canto, né? Aí tem o Neginot, aparece em 6 títulos, sempre combinado com Lamtshash. O termo significa instrumento de cordas. 4 dos títulos em que aparece vem associado com o termo Mizimor. Aí tem o Al-Hashmid, que ocorre 2 vezes nos Salmos 6 e 12, significa sobre a oitava. Tem o Al-Alamot, que se encontra no título do Salmo 46, que a nossa irmã aqui gosta, né? Significa instrumento de cordas. E Egitit aparece em 3 títulos, podendo significar canção de vindima. Tem o Nehiló, só ocorre no Salmo 5, é traduzido pela Sociedade Bíblica do Brasil para flautas. O Mahalá literalmente significa doença, aflição, possivelmente indicado no Salmo fúnebre, né? No título do Salmo 88, aparece como Mahalat, Lernot, que a Sociedade Bíblica do Brasil traduziu para ser cantado com cítara. Tem o Selá, que muita gente não entende o que é Selá, né? É a pausa, né? Selá, essa palavra não aparece nos títulos, mas no fim de algumas sessões, né? Como por exemplo no Salmo 46, versículo 7. Essa palavra se chama a atenção por ocorrer 71 vezes
no livro 1, 30 vezes no livro 2, 20 no livro 3, 4 no livro 5, né? É uma indicação musical, não para ser lida, mas significando uma pausa no cântico para um interlúdio instrumental ou uma elevação de som forte. Quem já identificou a palavra selá aí? Já alguém lembra lá dos Salmos? Quando está lendo o Salmo, aparece lá, selá. Já viu, né? Aparece lá. Bom, esfera de ação dos Salmos, o tempo que ele cobre entre a época de Moisés, aproximadamente 1440 a.C., e o cativeiro babilônico, que começa, né, em 586 a.C. A pessoa-chave dos Salmos é o rei Davi. Claro que a gente não vai falar só de Davi, como aparece Salmos, ou melhor, aparece Salomão, aparece Asaf, né? Moisés também aparece. Podemos acrescentar aí também como pessoas-chave dos Salmos. Porém, o personagem principal dos Salmos é Davi, até porque a maior parte dos Salmos são de Davi, ok?